quero convidar os irmãos para nós lermos mais um texto da Bíblia Sagrada, a continuidade daquilo que nós já lemos aqui nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós lemos até o versículo 7. Agora nós vamos ler a partir do versículo de número 8 ao 11, onde nos diz a palavra sacrossanta do nosso Deus. Está escrito: porque a pelo Espírito de Deus é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Oh, palavra maravilhosa! É um texto bíblico que nos orienta a verdadeiramente buscar diante de Deus aquilo que é precioso, os dons espirituais. Já tem pessoas, denominações, igrejas, teólogos que afirmam que os dons espirituais foram dados apenas para o começo da igreja, o primeiro século de nossa era cristã. Não! Esses mesmos dons espirituais estão à nossa disposição nos dias de hoje. E muitas vezes é tanta coisa acontecendo que nos desvia do foco, desta importância de nós buscarmos os dons espirituais. Imagine, irmãos, se cada um de nós tivéssemos pelo menos um dom espiritual, coisas maravilhosas, extraordinárias, grandiosas aconteceriam no nosso meio. E não podemos imaginar nem pensar que não estão disponíveis para nós estes dons espirituais. Estão à nossa disposição. A questão é: será que nós estamos buscando esses dons espirituais? Quantas vezes nós pedimos a Deus os dons espirituais? Eu, por exemplo, desde novo convertido, me identifico com um desses dons aqui.
E o que é que acontece? A partir do momento que eu descobri que eu tinha uma chamada para o exercício deste dom, eu me apliquei, eu busco, todo dia eu oro para alimentar cada vez mais este dom que Deus me confiou. Imagine o quanto isso é precioso para você, você descobrir, e precisa descobrir para que Deus me chamou. Nós precisamos buscar. Se você ler o último versículo desse capítulo, que é o versículo 31, 1 Coríntios 12, 31, Paulo recomenda que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Aí ele diz assim: e eu vos mostrarei um caminho muito mais excelente. Então, cabe a mim e a você buscar, descobrir qual é o dom que o Espírito Santo tem derramado sobre nós. E a partir do momento que nós descobrirmos este dom, vamos nos aplicar a ele. Esse texto fala sobre 9 dons espirituais. Não precisa buscar os 9. Você não é Jesus, não. Você não é Deus, não. Você é servo de Jesus, servo de Deus. Basta um. Se você descobriu que tem o dom de orar, de interceder, que não está no texto, mas é um dom de Deus também, de intercessor, interceder pelos que estão enfermos, não é? E aqui tem um dom, os dons de curar. Então você se aplica aquilo ali, aí Deus vai te honrar. Está buscando, não diz a palavra de Deus que quem busca encontra, quem busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á. A partir do momento que Deus observa em mim que eu estou aplicado ao dom que o Espírito Santo me deu, Ele vai derramar sobre a minha vida tal dom. O primeiro versículo do capítulo 2, o que é que diz? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Ignorantes, cara, que não tem interesse. Você tem que se interessar. Você tem que buscar informação. Você tem que se aplicar em conhecer e descobrir qual é o dom espiritual ou o dom ministerial que Deus já entregou, está querendo entregar ou ainda vai entregar para você fazer a obra de Deus aqui na terra. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Veja bem aqui, olha. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para quê? Para o que for útil. Deus não vai me dar um dom espiritual para minha inutilidade, não, é para o que for útil, é para a edificação da igreja, não é para alimentar o meu egoísmo pessoal, não,
Não, senhor, não, senhora. Não é para eu me achar grande, não é para mim me achar melhor do que o meu irmão, do que a minha irmã, não. É para a edificação da igreja. No capítulo 14 ele fala sobre isso, que os dons espirituais é para a edificação da igreja. Quando nós cantarmos, louvarmos, quem canta, quem louva, tem que pensar na edificação da igreja. Nós que pregamos, temos que pensar nisso, na edificação da igreja. Deus me dá uma palavra para que o irmão escute, para que a irmã escute a palavra e saia mais forte do culto nesta noite. Aí, falando agora sobre os dons. O primeiro, palavra da sabedoria. Olha aqui uma coisa, o quanto isso é importante. Palavra da sabedoria. Isso não depende do quanto você estudou durante a sua vida, não. Nós lemos no capítulo 2 de Atos. O jovem pregou a última vez que eu estive aqui, que ele pregou, em que Pedro, um homem pescador, simples, não tinha estudo, não fez faculdade, não fez universidade, pregou e quase 3.000 almas se converteram para o reino de Deus. O que é isso? É a palavra da sabedoria. Eu conheci vários pastores que fundaram igrejas no estado da Paraíba, que dirigiram grandes igrejas, não sabiam ler. O dom vem de Deus, é o Espírito Santo quem dá. Este dom da palavra não depende do estudo que alguém tem, o estudo secular não, porque o dom da palavra é do Espírito Santo, é Deus que dá. É o Espírito Santo quem opera na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Então não tenha vergonha de falar da palavra de Deus, porque você vai falando, o Espírito Santo vai te usando e você vai sendo e se transformando num canal da palavra do nosso Deus. Eu conheci muitos em João Pessoa que começaram a pregar e acharam que era dele o dom. Aí eu sou um bom pregador. Terminou em nada. Porque a compreensão das Sagradas Escrituras que o dom é do Espírito Santo de Deus, não é do homem. O segundo, palavra do conhecimento, ou palavra da ciência. Tem essas duas colocações, tem duas versões. Uma fala palavra do conhecimento, outra versão fala palavra da ciência. O que é isso? Que dom é esse? É que tem pessoas que ele tem conhecimentos seculares e o Espírito Santo se utiliza dos seus conhecimentos seculares, das ciências, para usá-lo na palavra de Deus. Exemplo, Moisés. A Bíblia diz que Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Está escrito ou não? Está escrito, irmãos. O apóstolo Paulo, é outro exemplo. Ele era um homem que, como fariseu, ele estudou muito as ciências gerais, ele tinha conhecimentos gerais, era um homem preparado. Antes mesmo de se converter, foi preparado para Deus para uma grande obra. Aí Deus, se utilizando do conhecimento que ele tinha das ciências, usou ele de maneira extraordinária para pregar para reis, para governadores.
para senadores, para as autoridades romanas, coisa que outro não teria condições de realizar aquela obra. Deus se utilizou para fazer aquilo. É outro dom do Espírito Santo de Deus. Nós somos como violão. Davi não toca, né? Violão. Eu já vi você pelo menos treinando, né? É um instrumento. O violão é um instrumento, né? A gaita é um instrumento. Bateria é instrumento musical. A mesma coisa somos nós. Somos instrumentos. Não é assim? Então quem tem conhecimentos e outra coisa, experiência de vida. Tem irmãos e irmãs que não têm muita leitura, não têm muito estudo, mas têm experiência de vida. Aí o Espírito Santo se apropria ou do conhecimento que você tem, ou da experiência de vida que você tem, e te usa de maneira extraordinária para a edificação do nosso próximo, do nosso semelhante. Os dois espirituais é para isto. Outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. Essa não é a fé que salva, não é a fé salvadora. Esse dom aqui não. É a fé sobrenatural para realizar coisas em nome do Senhor Jesus. Tem aquele exemplo em Atos, capítulo 2, de João e Pedro, que foram entrando no templo e tinha um homem ali, paralítico. E, resumo, eles usaram a fé no nome de Jesus e o homem ficou são, curado. É esse o dom. Essa fé na vida de cada um de nós não é igual. A fé salvadora é uma só, mas o dom da fé é diferente. Você já viu alguém e você disse, mas aquele homem é um homem de fé, aquela mulher é uma mulher de fé. É o dom do Espírito Santo. Por essa fé, ele ora, ela ora, e Deus atende. E Deus honra esta fé, porque é um dom do Espírito Santo de Deus. O outro, dom de curar. Imagine se você tivesse esse dom de curar. Um parente seu, um amigo, um conhecido. Não, mas eu não posso ter esse dom não. Não é seu. E se o Espírito Santo quiser lhe dar? Agora, para exercer esse dom, quantas vezes você visitou os doentes? Já hoje eu fui visitar um. Às vezes eu estou em casa e eu digo, vá visitar fulano que está enfermo, que está doente. Aí a gente vai visitar o enfermo, o doente, faz uma oração. Muitas vezes Deus não cura na hora para que você não se glorie, não ache que é você, não ache que é a sua santidade, mas você sai, não aconteceu nada, mas a tua oração, a tua fé teve resultado. Uma semana depois, dias depois, você fica sabendo que fulano está bonzinho. Você não foi glorificado, você não foi exaltado, mas o nome do nosso Deus foi exaltado. Aquele que recebeu o milagre vai dizer assim, Deus me curou. Não vai dizer assim não,
Foi neném que veio aqui, fez uma oração e neném me curou, não. O doente, você já foi esquecido. Dias depois, quando não lembram mais nem que você visitou, Deus cura o enfermo e ele diz: Deus me curou, Deus me levantou, Deus fez o milagre, Deus fez o prodígio. Mas você foi um instrumento de Deus porque você foi lá e orou. Eu acho muito importante, todo culto nós fazemos uma oração para Deus curar. E não só é o que usa o microfone, não. Se você aí no banco tem um dom dado pelo Espírito Santo, olha, os dons de curar. Eu orei aqui no microfone, mas você orou aí, e Deus respondeu a tua oração e curou uma irmã, e curou um irmão, e curou alguém da tua família lá na tua casa, e curou alguém lá do outro lado da rua, e curou alguém que você tem conhecimento que está em São Paulo pedindo oração, e curou alguém que está lá no hospital. Vamos buscar os dons espirituais que está à nossa disposição, igreja amada. E a operação de maravilhas. Irmãos, Moisés era um homem como nós, mas Deus usou Moisés, e através da sua vida Deus abriu o mar vermelho, sim ou não? Sim. Pedro, João, os apóstolos eram homens comuns como nós, e a Bíblia diz que a sombra de Pedro, não é Pedro? A sombra de Pedro curava os enfermos. Deus é glorificado através de nossas vidas quando somos instrumentos do Espírito Santo, sempre pensando no bem do nosso próximo. Esses dons espirituais, o fundamento principal deles é o bem do nosso próximo. É quando nós nos preocupamos com o nosso semelhante que está sofrendo e oramos por ele, e clamamos a Deus por ele, e intercedemos por ele. Tem pessoas que eu oro de madrugada ainda, e tem pessoas que vêm na minha mente assim, Deus dizendo: ora por aquela pessoa, e eu começo a orar, e todo dia Deus vem no pensamento daquela pessoa, e eu começo a orar, até que eu escuto: fulano está bem, fulano melhorou, fulano está curado, e Deus faz a obra. Por quê? Porque Deus vê a nossa preocupação com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Nós somos irmãos. Eu tinha 2 irmãos, um partiu, ficou um, e 2 irmãs. Você tem irmão, você tem irmã, você não se preocupa com ele, não? Você não quer o bem dele, não? Você não se preocupa em ver ele bem, não? Quer, se preocupa. É como nossos irmãos e as irmãs da igreja, é uma família, que nós precisamos nos preocupar um com o outro, e o exercício desses dons espirituais faz com que maravilhas aconteçam quando nós intercedemos uns pelos outros. A operação de maravilhas, e a outra, a profecia. Essa é uma igreja pentecostal. Faz anos que eu frequento essa igreja. Antes de ter a Assembleia de Deus aqui em Aguiar, eu
Nasci na Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. E a modernidade entrando na igreja, abafando os dons espirituais. Você já não vê mais como a gente via antigamente, alguém se levantar lá no meio da igreja, se levantar, ser tomado pelo Espírito Santo e profetizar, e a profecia se cumprir, ou naquele momento ou aqui depois. Deus ainda tem profetas na terra nesses últimos dias. As operações de Deus não mudaram, Ele continua fazendo. E há outro dom de discernir os espíritos. Esse dom é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu preguei nessa igreja pequenininha, os irmãos lembram, cheia. E eu pregando no culto da igreja, Deus me usando poderosamente na palavra, pelo Espírito Santo, e uma pessoa lá atrás, blasfemando e dizendo: não é o Espírito Santo que está usando ele, não. Sabe o que aconteceu? Na oração final, o demônio tomou aquele cidadão. Eu não sei se tem alguém aqui que lembra desse fato. E os irmãos foram para cima para libertar o jovem, era um jovem. E eu fui. Quando eu ia, aí Deus disse: não vá. Eu recuei e Deus não me permitiu ir orar por ele. Eu fui para casa e Deus não me permitiu ir orar por ele. Por quê? Porque ele falou que não devia. Esse dom é muito importante. Nós temos o discernimento de espírito, saber quando Deus usa e quando o inimigo usa. Saber, irmãos, saber. Esse dom faz com que não venhamos a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Esse dom é muito importante. E a outro, a variedade de línguas. Já tem igrejas que não permitem se falar em línguas. Há teólogos que dizem que as línguas só foi no dia de Pentecostes. Não, permanece no dia de hoje. Aqui tem pessoas batizadas no Espírito Santo. Eu sou batizado no Espírito Santo. Esperei 11 anos e Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa, e me batizou no Espírito Santo. E é uma das evidências do batismo no Espírito Santo é línguas. E tem pessoas que sempre falam como dom de Deus. É um dom do Espírito Santo. Não blasfeme quando ouvir alguém falando em línguas. É a pessoa se comunicando com os céus. É a comunicação. Não diz a Bíblia que quem fala em línguas fala com Deus? É ele se comunicando com os céus. É o Espírito de Deus e ele, para a edificação dele próprio, porque ele precisa ser edificado. Além de edificar a igreja, ele precisa ser edificado. E a outro, a interpretação das línguas. Hoje não se vê mais. Eu fui criado no ciclo da oração lá em João Pessoa, e eu via muito, irmã Fátima, no ciclo da oração, Deus tomava uma irmã
mulheres de oração, assim, levantava e começava a falar em mistério. Aí Deus levantava outra ali, para interpretar as línguas que aquela irmã estavam falando, e a igreja pegava fogo na nossa linguagem pentecostal. A igreja se enchia, a igreja se manifestava, Deus batizava no Espírito Santo, Deus fazia milagres, prodígios e maravilhas no meio da igreja. Mas eu quero finalizar. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Aí veja bem, repartindo particularmente a cada um conforme Ele quer. Não é o que nós queremos. Nós queremos muita coisa, sim ou não? Queremos cantar, ao mesmo tempo pregar, orar. Queremos ser um super-homem. Às vezes queremos ser mais importante do que Jesus, mais santo do que Deus. Tudo é o Espírito Santo que faz na vida de cada um, e Ele dá o dom a cada um conforme Ele quer, como Ele quer. Amém? Glorificado seja o precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.